Olá, pessoal! Na aula de hoje iremos estudar como dizer quero, hoshii, ou preciso, hitsuyou. Quando a gente pode utilizar essas formas na nossa frase. Então vamos lá. Antes de vermos alguns exemplos nas frases, vamos ver qual as partículas iremos utilizar nesta aula, né? Nessa aula vamos utilizar somente a partícula ga. Porém, para explicar a partícula H, eu preciso explicar também a partícula wa. Então, a partícula H e o A, as duas indicam um sujeito ou tópico da frase. Só que a maior diferença é que tudo que vier após a partícula wa são informações novas. Então, eu coloquei aqui um exemplo de frase, né? Por exemplo, watashi wa Yuki desu. Eu sou Yuki. Então, essa é uma informação nova, ou seja, é a primeira vez que essa pessoa está se apresentando. Então, os ouvintes não sabem o nome dela. Por isso que pode ver que após a partícula wa tem o nome dessa pessoa. Então, são informações que o ouvinte está recebendo agora, uma informação nova. Já a partícula H indica que todas as informações que vieram após ela são informações velhas, ou seja, o ouvinte já tem uma prévia do que o falante vai falar. Por exemplo, eu coloquei aqui outro exemplo de frase, né? Kuruma ga hoshii desu. Quero um carro. Então, pode ver que nessa frase, o sujeito está oculto. Ou seja, o sujeito é aquela pessoa que está falando essa frase. Então, ele não usou aqui, né? Watashi wa kuruma ga hoshii desu. Porque não precisa, né? Sempre falar, né? Quando a gente está conversando em português, a gente também não fica falando toda hora, né? Eu vou comer, eu vou estudar. A gente já fala logo, vou estudar, vou comer. A gente acaba ocultando o sujeito. Nessa frase aconteceu a mesma coisa. O sujeito foi oculto, mas o sujeito seria watashi wa kuruma ga hoshii desu. Então, como a gente já sabe que quem quer o carro é a pessoa que está falando a frase, nós não precisamos. O que vem após a palavra kuruma, que é carro, seria a partícula ga. Então, a gente já viu aqui, ga, tudo que vier após essa partícula serão informações velhas ou que o ouvinte já tem alguma prévia. Já a partícula wa serão informações novas. Então, vamos ver os exemplos de frases utilizando essa partícula e aquele modelo de hoshii desu e hitsuyou desu. Vamos lá. Exemplo 1. Shigoto ga hoshii desu. Shigoto ga hoshii desu. Então, a tradução seria quero um trabalho. Shigoto significa trabalho. Ga é a partícula que indica o sujeito ou tópico da frase e tudo que vier após ela serão informações que a gente já tem uma prévia ou informações velhas, né? Hoshii desu significa quero, né? Então, se eu quiser dizer essa frase de forma informal, é só falar shigoto ga hoshii. Esse desu no final é para deixar a frase na forma formal. Se você quiser falar informal, não coloque desu. Só que a forma informal a gente usa somente com amigos ou pessoas mais achegadas, assim, que a gente já tem a gente já conversa sempre, né? Então, agora, vamos ver a opção de hitsuyou desu. Shigoto ga hitsuyou desu. Shigoto ga hitsuyou desu. Então, como eu disse, shigoto é trabalho, ga é a partícula que estudamos,
Hitsio é preciso. E deixa a frase na forma formal. Então, a diferença é que hoshi é quero e hitsio significa preciso. Vamos para o próximo exemplo. Exemplo 2. Atarashii zubon ga hoshii desu. Atarashii zubon ga hoshii desu. Atarashi é novo, nova. Zubon é calça. Ga é a partícula que estudamos nessa aula. Hoshi significa quero e deixa a frase na forma formal. Então, a tradução seria: quero uma calça nova. Depois tem o exemplo desse mesmo estilo com hitsio, que é Atarashii zubon ga hitsio desu. Atarashii zubon ga hitsio desu. Então, hitsio desu é preciso. A tradução seria: preciso de uma calça nova. Próximo exemplo. Terceiro e último exemplo. Kuruma ga hoshii desu. Kuruma ga hoshii desu. Então, essa frase nós vimos no exemplo lá quando eu fui explicar a partícula ga, né? Kuruma é carro. Ga é a partícula que estudamos nessa aula. E hoshii desu, quero. Então, a tradução é: quero um carro. Depois temos a frase Kuruma ga hitsio desu. Kuruma ga hitsio desu. A tradução seria: preciso de um carro. Então, pessoal, nós encerraremos por aqui. Nessa aula, nós aprendemos como utilizar hoshii desu e hitsio desu. Qualquer uma dessas frases que vocês queiram deixar na forma informal, é só retirar o des do final da frase. Então, eu espero que vocês tenham absorvido a aula de hoje. Qualquer dúvida é só deixar nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho se quiser receber notificações de novas aulas. Muito obrigada, pessoal. Tchau, tchau.